Olá, gente querida, gente bonita, pastora Mônica Terrigno. Estamos iniciando mais um programa hoje aqui, nesse lugar tão maravilhoso, ao som dos pássaros, você vai ouvir já já. Bom, o nosso programa tem por finalidade trazer sempre um dos personagens da Bíblia Sagrada. Dentre eles, nós temos um personagem muito interessante que, aliás, pouco falado perante os pastores, nas suas igrejas. Raramente a gente prega sobre esse personagem, mas eu quero compartilhar com vocês hoje. Então, traz para nós quem será o nosso personagem de hoje. Acompanhe comigo. Eu sou o filho da tragédia. Minha vida começou no mesmo dia em que Israel desmoronou. Eu mal respirei e fui marcado para sempre. Não fui nomeado por amor ou por esperança. Minha mãe, a nora de Eli, morrendo nas dores do parto, só teve uma palavra para mim. Meu nome significa foi-se a glória de Israel. Naquele dia, meu avô, o sumo sacerdote Eli, caiu da cadeira e morreu. Meu pai, Finéias, e meu tio, Ofni, foram mortos na batalha. Mas a notícia que quebrou minha mãe e selou meu destino foi outra. A Arca da Aliança foi tomada pelos filisteus. A Arca, o símbolo da própria presença de Deus entre nós, havia sido capturada. A Shekinah se foi, a glória partiu. Eu nasci no lugar mais sagrado, mas fui chamado de ausência. Eu sou a prova viva do preço do pecado e da omissão. Eu sou Icabu. Eu sou o eco de um povo que tentou manipular Deus e por isso Deus os abandonou à sua própria ruína. Bom, o personagem de hoje não é mais segredo para ninguém, é Icabu. Pastora, o que significa Icabu? Foi-se tomada a glória de Israel. Tem tradução que diz a glória de Deus. Foi tomada a glória de Deus. A presença do Senhor havia sido retirada. Pastora, mas quem é o Icabu? O Icabu, ele é filho daquela mulher que a Bíblia não cita o nome, a Bíblia não traz o nome da mãe de Icabu, mas traz o nome do seu pai, O pai era o Finéias. Isso mesmo, a Bíblia vai ressaltar que essa mulher engravidou de Icabu, não havia dado o nome a ele, ainda, mas a Bíblia vai ressaltar que tudo aconteceu depois de uma grande batalha. Houve uma grande guerra, Israel sofreu uma derrota muito grande juntamente com o pessoal do povo inimigo, do povo que estava realmente apelando para a derrota dos filhos de Deus. E a Bíblia vai dizer que então a notícia correu solta. Ele recebe uma notícia, cai da cadeira, morre, depois de saber que os filhos haviam morrido, tanto Ofni quanto Finéias. Olha, foi uma realmente devastadora, vamos dizer que uma família dizimada. Por quê, pastora? Porque morre os filhos, Ofni e Finéias, morre Eli, que era o pai dos meninos, morre também a esposa de Finéias, que foi a mãe de Icabu, foi-se a glória de Israel. Então, o que a gente interpreta aqui? Que quando a presença de Deus ela é retirada, pessoal, quando a presença de Deus ela sai, ela se retira, ela se afasta de nós, existe uma morte espiritual muito grande. Uma morte que ronda a vida do ser humano, que começa a sondar ali aquela casa, aquela família, aquele lar, e nós temos que ficar ligados quanto a isso. Trazendo essa mensagem para o lado espiritual, não é diferente nos dias atuais, realmente nos dias de hoje. Pastor, o que nós interpretamos? Que toda pessoa que se afasta da presença de Deus, ela passa a ter necessidades. Necessidades fisiológicas básicas, necessidades espirituais, necessidade de um modo geral. Mas por que eu digo geral? Porque nós somos dependentes de Deus. Nós somos completamente dependentes de Deus. E quando então Icabu, ele nasce porque foi o único que ficou. A mãe falece ao dar à luz a Icabu. O pai, também morre. A Bíblia vai ressaltar que o cunhado dela, da mãe de Icabu, morre também, que foi o Ofni, e o próprio sogro também, da mãe de Icabu, também falece. Então, uma morte assim, generalizada, vamos dizer assim, em meio a essa família. Pastora Mônica,
o que nós devemos interpretar? Vamos lá, pessoal. Essa mensagem é uma mensagem muito séria, uma mensagem muito forte. E isso não é, para nós deixarmos passar batido, não. Pelo contrário, nós temos que ter realmente um posicionamento e determinar, peraí, eu tenho a presença. Então, se eu já tenho a presença, isso me faz entender e interpretar que eu preciso, então, resguardar aquilo que eu já tenho. Então, resguarde a palavra. Faça como no livro de Provérbios nos orienta, nos ensina. Ata a palavra ao teu pescoço como um colar, como uma joia rara, como algo precioso. Porque é isso, E é sobre isso. Esse homem, esse Eli, que era o pai de Ofni e Finéias, foi um homem que não conseguiu repreender os seus filhos. Não foi ali um homem ríspido, não foi um homem ali duro com os seus filhos. Não, deixou a coisa rolar frouxa. Como muitas das vezes o filho faz o que quer, a mãe deixa, o pai deixa, e a coisa vai acontecendo. Mãe, eu vou ali, vai. Mãe, me dá, toma. Filho, e a pessoa vai ficando, como se ela fosse dona do seu próprio nariz, mas ela tem ali os seus responsáveis, que são seus pais. Então, tudo começou por esse fato aqui agressor, quando Israel sofre essa derrota devastadora, e a Bíblia vai dizer que acontece uma morte atrás da outra. Os filhos morrem, Eli morre, até que essa mulher, a esposa de Finéias, ela também, ao dar à luz, ela morre. Vamos, então, ver esse primeiro versículo e depois a gente continua. Diz aqui em 1 Samuel capítulo 4, verso 19. Vamos lá. Estando sua nora, tá? A nora, a mulher, aí de Finéias, nora de Eli, a mulher de Finéias, grávida e próximo o parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. As dores lhe sobrevieram. A dor do quê? A dor do parto. Mas vamos levar para o lado espiritual? Tem pessoas recebendo mensagens negativas, estão realmente passando um tempo difícil agora. Eu quero falar mais, mas sem interrupções, porque tem muita coisa boa aqui para nós compartilharmos juntinhos. Mas antes, eu vou um break, um intervalo, e daqui a pouquinho já estamos de volta. Até já! Bom, de volta! Hoje o nosso personagem de hoje é Icabô. Foi-se tomada a glória de Israel. A presença de Deus saiu no meio daquele povo, pessoal. E eu falava no primeiro bloco da maior dificuldade que uma pessoa pode enfrentar na vida, é ela fazer as coisas sem a presença de Deus. É verdade. Imagina uma pessoa sozinha, sem a mão de Deus ali, trabalhando na vida dela, sem os caminhos dela sendo aplainados, sem uma repreensão, uma correção, sem a presença de Deus ali nos instruindo, nos redarguindo, nos corrigindo, nos orientando. Ah, que difícil que é. Aconteceu isso com a esposa de Finéias. Ela deu à luz a Icabô, que é o nosso personagem de hoje, que estamos estudando sobre ele. E a Bíblia não fala muito, não. A Bíblia vai realmente ressaltar sobre o significado desse nome, Foi-se a glória de Israel. Ou seja, a presença foi tomada. E quando a presença de Deus ela é retirada do nosso meio, a enfermidade vem. As dificuldades financeiras surgem. Os problemas aparecem assim nitidamente. Ah, pastora, e ninguém tem problema nessa vida? Quem não tem problema? Qualquer pessoa tem problema, sim. Mas quando enfrentamos um problema diante do nome de Jesus, Ele nos dá vitória, Ele nos dá ali todas as ferramentas para que possamos vencer as adversidades, os problemas, as afrontas, ou seja, realmente, na presença do Senhor, nós vamos ter tudo aquilo que desejamos, mas fora dessa presença, queridos, é morte espiritual na certa, é morte para tudo que é lado. Aqui a gente fala de uma família onde todos foram dizimados, Olha o que diz aqui,
versículo de número 19, 1 Samuel 4:19. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, próximo ao parto, ouvindo estas novas, mas que eram mensagens muito ruins, só de morte, né? As pessoas foram levar para essa mulher. E ela grávida, tá, pessoal? Ressaltando isso aqui, de que a arca de Deus fora tomada, a presença de Deus havia sido retirada, e de que seu sogro, seu marido, morreram, encurvou-se e deu à luz. Por quantas dores lhe sobrevieram. Olha o 20. Ao morrer, ou seja, ao expirar, tá? Quando ela estava morrendo, disseram as mulheres que a assistiram: não temas, pois tiveste um filho. E ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou ao menino Icabô, que significa dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada e por causa de seu sogro e de seu marido. Ou seja, ela alinhou, ela colocou ali, tipo, peraí, tudo isso só aconteceu por causa do meu sogro e do meu marido. E automaticamente do seu cunhado, que era o Ofni, né? Finés era o esposo dessa mulher, que a Bíblia não traz o nome dela, era mãe de Icabô, mas ela era também, né? Ela era cunhada desse homem chamado o Ofni. Mas o que a gente interpreta aqui? Que quando a glória saiu, quando a glória de Deus foi retirada, houve uma morte muito grande ali, né? Um episódio de Eli, de Ofni, de Finéias e também, né, a própria mãe de Icabô. Icabô ficou ali, a só. Então você observa que muitas das vezes tem coisas que nos deixam, né, talvez no solitarismo, de forma muito solitária. Ah, estou só. Mas por quê? Se o Senhor nos fez conviver em meio, né, à família. A Bíblia diz que Ele faz do solitário, né? Ele faz com que a solitária viva em meio à família. E por que só Icabô ficou solitário ao invés de viver em meio à família? Por quê? Por causa do pecado, pessoal. O salário do pecado é a morte. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram filhos rebeldes, desajuizados, desonestos, desobedientes. Foram pessoas que, né, tocaram na oferta, pessoas que trabalharam ali de forma traiçoeira. E a Bíblia vai ressaltar que depois de tudo isso, dessa devastação toda, eles tiveram um grande prejuízo. E Eli não sabia repreender seus filhos, então foi uma decadência. Um episódio assim decadente. Primeiro morre um filho, depois o outro filho, depois o pai, depois a mãe, e só fica aí, acabou. Só que ele fica, mas a glória é retirada. Então não adianta a gente ficar num ambiente sem a presença, sem a glória, sem a unção de Deus. Ei, não importa onde você esteja, a presença de Deus, ela precisa habitar no nosso meio. Porque sem mim, diz o Senhor, nada podeis fazer. Quem é o homem sem Deus? Quem é um Icabô sem a glória? Porque a glória havia sido retirada. O que representa isso, pastora? Uma falência múltipla, familiar. Uma falência espiritual, uma falência adversa no meio daquela família. Que você nunca passe por isso, né? Que a glória, que a presença do Senhor saia do nosso meio. Porque sendo assim, nós vamos tropeçar. Nós vamos cair. Pastora, mas a Bíblia diz que se eu cair, o Senhor me levanta. Cairá o homem 7 vezes, mas que o Senhor me levante. Queridos, toda queda tem uma consequência. Não espere pela queda, espere pela salvação, que é no nome de Jesus. Nós vamos chamar agora como é que seria o Icabô nos dias atuais, nos dias de hoje. Acompanhe comigo. Bom, meu nome é estranho. Não é só um nome, é uma sentença. Eu sou neto de uma figura que já foi grande e filho de um cara que morreu cedo. Minha história começa no dia do colapso. A minha mãe estava na maternidade quando o breaking news chegou. A empresa da família faliu. Os líderes morreram. Mas o pior, perdemos o nosso maior símbolo, a nossa identidade. O que nos fazia relevantes. Minha mãe, no meio da dor do parto e do choque da notícia, entendeu. A nossa honra, a nossa glória tinha evaporado. Ela estava dando à luz a uma nova geração. Mas para quê?
para um vazio. Eu carrego o peso disso todo dia. Meu nome significa a glória se foi de Israel. Não sou conhecido por quem eu sou, mas pela tragédia do meu nascimento. Eu sou o meme da tristeza, o filho do fracasso. Minha existência inteira é um lembrete constante de que aquilo que nos dava valor, aquilo que nos fazia únicos, foi perdido naquele dia. Eu sou a prova de que o trauma de uma geração pode virar o nome e a identidade da próxima. Eu sou Icabô nos dias de hoje. Bom, de volta! Agora vocês, né, podem tirar a conclusão de vocês. Pastora, o que seria o Icabô agora, né? Trazendo, né, como acabamos de ressaltar agora, ele nos dias atuais. Pois é, pessoal, é muito triste, né? Você vê uma família toda sendo destemperada, sendo, né, apagada espiritualmente falando. Todos foram mortos, então foram retirados. Não só a glória foi retirada, mas eles também foram retirados da presença. Por quê? Porque todos foram mortos. E o que isso representa? O salário do pecado é a morte. A morte ela nunca vai chegar para quem quer que seja. Se nós andarmos na vida, ao invés de procurar o pecado, procure se alinhar ao autor e o consumador da vossa fé. Procure se alinhar a Jesus, que é a palavra, porque Jesus é a vida. Mas fora da presença de Jesus, só tem a morte. É isso mesmo, porque o pecado ele sabe encontrar uma pessoa que está ali dando, né, brecha para ele. O pecado ele sabe ir de encontro a estas pessoas. Então cuidado com aquilo que você anda fazendo de errado. Cuidado com aquilo que você anda realmente, né, fazendo ou praticando. Pare, pensa, reflita um pouco mais e compreenda. Jesus é a vida e aquele que tem a vida nunca verá a morte, para a glória de Deus. Bom, vou ficando por aqui e até a nossa próxima programação. Olha, e lembrando a todos vocês que os nossos programas estão lá no YouTube. Coloque lá, acesse Gente da Gente, programa Gente da Gente, e lá fica tudo registrado, armazenado, né? Tem a nossa playlist e lá você vai poder compartilhar e curtir com quem você ama. Meu forte abraço, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.